Preparado está nosso coração, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar, para aquilo que o Senhor quer fazer. Eu te louvo, eu te exalto, porque podemos sentir a Tua presença aqui nessa manhã, Deus. Nós te agradecemos por isso e queremos realmente ouvir um pouquinho daquilo que o Senhor quer falar para a gente, Deus. Pai, abre os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, para a gente entender, compreender. E Deus, tudo aquilo que o inimigo quer fazer para tirar nossa atenção, tudo aquilo que o inimigo quer fazer para tomar nossa mente desse lugar, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós repreendemos e declaramos que o único Espírito que pode ficar aqui é o Espírito Santo do Senhor. O único Espírito. Nós clamamos, ó Deus, vem sobre nós, ó Deus. O Senhor tem liberdade no nosso meio. O Senhor pode passear no nosso meio e falar ao nosso coração, ó Deus. O Senhor tem liberdade, nós estamos aqui abertos, ó Deus, preparados, ó Deus, preparados e ansiosos por aquilo que o Senhor quer fazer. Obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração e nós queremos continuar te adorando, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar. Bom dia. Tudo bem? Estão felizes? Quem teve lutas essa semana? Ah, bom, achei que era só eu. Deus é bom. E Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Eu queria agradecer os amarelinhos que nos conduzirem à adoração. Só porque vai começar a Copa hoje, tá tudo de amarelinho, tudo bonitinho. Muito bom, glória a Deus. Eu vou precisar disso aqui. Segura aqui para mim, por favor. Só para eu usar. Muito bem, gente, eu estou feliz. Estou feliz porque Deus tem algo especial e Deus tem ministrado no nosso coração. E a gente está aí naquela série de mensagens que o pastor Reinaldo comentou na semana retrasada. E a gente vai voltar lá para Efésios capítulo 1. Queria que você abrisse lá. Efésios 1. Hoje a gente vai trabalhar só o verso 4 até o verso 6, tá? De Efésios capítulo 1. 4 até o 6. Diz assim, ó. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Até aqui. A gente vai falar sobre eleição, escolha. Sabia que Deus te escolheu? Sabia que você fez parte de uma escolha do Senhor, e é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente entrar exatamente nesse tema e saber o que significa essa escolha que Deus fez e as suas implicações na nossa caminhada, a gente precisa entender um pouquinho que ao longo da história, Deus sempre procurou o seu povo, sempre procurou estar com os seus. A gente vê lá na criação, lá no Éden, que Deus passeava no jardim e Ele se relacionava com Adão. E ao longo de toda a história, se você estudar o Antigo Testamento, você vai perceber um Deus que tenta se aproximar do homem, que age em favor do homem, querendo se relacionar com ele. Esse é o Deus a quem a gente serve. Porém, o pecado, ele nos separa, né, da presença de Deus. E ao longo de toda essa história,
o pecado veio crescendo na humanidade, o pecado veio tomando forma, e ainda assim, Deus agia em favor do homem, querendo realmente estar com ele. A iniciativa sempre foi de Deus. A iniciativa sempre foi de Deus. Deus querendo se aproximar do homem. As pessoas, muitas vezes elas tentam trazer o crédito para elas, mesmo inconscientemente, né? A gente fala assim, não, eu aceitei Jesus. Quem já ouviu essa expressão? Né? Eu aceitei Jesus como meu Senhor, né? Nossa, como você é bonzinho, você aceitou Ele, que legal, né? Puxa, ainda bem que você aceitou Ele, né? Você tinha vários, daí você escolheu, não, eu vou querer esse Deus aqui. Não. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Partiu dele. E Ele nos deu vida. E Ele soprou o Espírito Santo de nós. E isso nos vivificou. E a partir disso a gente pode realmente cultivar um relacionamento. E o relacionamento com Deus, ele é baseado nisso. Em eu buscar aquele que me escolheu. Em buscar aquele que me amou. Ele me amou. Mas você pergunta, beleza, ele me escolheu, mas para que eu fui escolhido? Para que ele me escolheu? Qual a razão dele ter me escolhido? E aqui nesse texto que a gente viu aqui, dos versos 4 até o verso 6, ele fala algo muito legal, que ele diz assim que... Opa, deixa eu achar aqui que eu perdi aqui. Aqui. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Santos e irrepreensíveis diante dele. Vamos entender um pouquinho essas duas expressões? Santidade. O que significa santidade? O que isso representa, santidade? Aqui nós podemos perceber que santidade está relacionado justamente com pureza moral. Com a nossa pureza moral. Mas você vai me dizer assim, Éder, mas eu sou um cara bom. Eu sou um cara bom, eu não faço coisas erradas, eu não... Enfim, sou um cara legal. Estou até ajudando Deus, porque Deus vai ter pouquinho trabalho comigo, porque eu sou bom. Como assim? E eu queria mostrar duas imagens para vocês aqui, que vai exemplificar para a gente aqui o que é essa santidade e como que você não é tão bom assim. Mostra a primeira imagem para mim, meninas. A primeira. Olha que bonitinho. Olha a ovelhinha no jardim ali, pastando. Olha que bonitinha. Branquinha, purinha, não é verdade? Olha, essa é uma ovelha. Olha lá, isso é você, pastando no jardim, no campo. Branquinho, não é verdade? Será? Mostra a segunda imagem. Pode pôr. Cadê o branquinho? Perceberam que mudou? Essa ovelhinha não é tão branca assim, né? O homem é a mesma coisa. Você pode se considerar uma pessoa muito boa, diante talvez de um grande criminoso, de um cara que faz muita maldade, e você perto dele, você fala, cara, eu tô bom, tô bonitinho, tô limpinho. Mas se eu pegar você e colocar diante de Deus, será que você vai parecer tão branquinho assim, como a gente viu? Será que a tua pureza, como você viu diante de uma outra pessoa que teoricamente é pior que você, percebe que a diferença aqui é com quem eu estou me equiparando? E o cristão, ele não deve se comparar com outro cristão. Mas o padrão dele é Cristo. O padrão dele é Cristo. E é diante de Deus que eu preciso. Vocês viram no texto que a gente leu? Que ele nos destinou... Cadê aqui? Aqui. Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante do pastor Reinaldo. É isso que está no texto? Diante dele.
É diante dele que nós precisamos nos colocar, porque ele é o padrão. Ele é a referência. Não importa se o outro tem mais pecado ou menos pecado. A questão aqui é você. Como que você está diante de Deus? Ele nos escolheu para a santidade. Um texto que fala aqui, sede santos porque eu sou santo. Tem nada a ver com o time, tá? Vini. Ser santo, porque ele é santo. E ele fala também de ser irrepreensível. E eu queria, antes de falar sobre ser irrepreensível, algo bem interessante, que falando sobre escolha, né? Nós fomos escolhidos por Deus aqui. E aqui o pessoal que gosta de futebol vai entender bem essa ilustração, tá? Para você entender. Eu sempre gostei de futebol, ok? Só que eu sempre fui perna de pau. Meu filho, esses dias atrás, aí, ele estava conversando comigo assim, e falou assim: pai, quando você era pequeno, do que você gostava de jogar, né? Tipo, como que você jogava, né? Você queria ser atacante, você queria jogar de zagueiro? Ele questionando assim, eu falei assim: filho, quando eu era pequeno, eu jogava de teimoso. Eu jogava de teimoso. E no futebol, quando você é pequeno, lembra assim, o Vini vai saber disso, né? O pessoal jogando futebol vai escolher os times, né? Eu era o último a ser escolhido. Então você vai escolhendo, não, esse. Se tivesse eu e um cara de muleta, escolhia o cara de muleta, depois eu. Né? Era esse o padrão. Eu era sempre o último a ser escolhido. Até que eu descobri que ninguém gostava de ir pro gol. Qual foi a minha ideia? A partir de hoje eu sou goleiro. Mudou a figura. Eu passei a ser escolhido. Eu estou dando esse exemplo para vocês, para você entender que você foi escolhido por Deus do jeitinho que você é. Não pelas qualificações que você tem. Não por você ser bonzinho. Não por você tocar muito bem o teclado. Tocar uma guitarra, baixo. Não é por isso que Deus te escolheu. Ele simplesmente te amou. E por te amar, Ele traz você para perto dEle. Isso é escolha. Percebe? Não é aquilo que você faz, mas Ele te ama do jeito que você é. E Ele te escolheu. E depois a gente volta para o irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Irrepreensível, ele está ligado justamente com a questão de você ser livre da culpa do pecado. Ou seja, você não ter algo que se fale a respeito de você, de uma prática que você fazia. Percebe isso? Você tinha uma vida de pecado, você passa a viver uma vida diante de Deus, você entende que Ele te escolheu, e você passa a ser transformado nessa caminhada. E a partir de hoje, você já não faz aquilo que você fazia antes. Porque na caminhada com Deus, nós somos transformados. Nós precisamos ser transformados. Práticas que você fazia antes, você não faz mais. Ser irrepreensível eu não tenho nada que falar do Gustavo. Por quê? Porque tudo aquilo que ele fazia, ele não faz mais, porque ele foi transformado. Ele foi restaurado. Diante de Deus, nós fomos escolhidos para nós sermos transformados dia após dia. Dia após dia. Não é assim, você se converteu, entregou a sua vida para Jesus e pá, como um passe de mágicas, você está transformado e você não faz mais nada de errado. Não, você faz. Porém, eu dou passos para a mudança. Eu dou passos para me tornar uma pessoa santa e irrepreensível. É a minha atitude. Percebe que essa escolha, ela
requer alguns posicionamentos da nossa parte. Deus nos escolheu, mas eu preciso caminhar para a luz. Porque Deus é a luz. E à medida que eu me aproximo da luz, eu consigo enxergar em mim aquilo que está sujo, aquilo que está, sabe, que precisa ser limpo. Você já tentou tomar banho no escuro? Faz um teste. Quem tem filho pequeno vai saber disso, né? Deixa ele um dia brincar, sujar um monte. Pega o Isaac lá, entendeu? Deixa ele sujar um monte. E daí pede para ele tomar banho. Não sei se o Isaac já toma banho sozinho, mas coloca ele para tomar banho, só que apaga a luz. A hora que ele acabar, você acende, e daí você vê como é que ele está. Possivelmente vai ter alguma parte ali suja. Mas é porque está escuro. À medida que eu me aproximo da luz, eu começo a enxergar, opa, preciso limpar aqui, opa, aqui está sujo, eu vou limpar, e eu começo a trabalhar tudo isso na minha vida. E esse é o restaurar de Deus em nós. À medida que eu me aproximo. Não existe a menor possibilidade de você se tornar uma pessoa santa, uma pessoa irrepreensível, distante da presença de Deus. Se você acha que isso é possível, lamento te informar, mas não vai acontecer nada na sua vida. Nada. Porque nós precisamos nos aproximar da luz, para que essa luz venha mostrar para a gente aquilo que nós precisamos mudar. A gente precisa tomar posse da ação remidora do nosso Deus. E eu queria que você lesse ali no capítulo 2... A gente lê o capítulo 1 aqui, eu vou ler os 10 primeiros versículos aqui do capítulo 2, só para você entender. E eu queria que, à medida que eu lesse, e toda vez que eu falar que eles, vocês, eu queria que você na tua mente colocasse o teu nome, tá? Para você entender a ação remidora do Senhor na tua vida, que você precisa assumir e tomar posse. Diz assim, ó, Ele lhes deu vida. Fala aí na tua mente, Ele me deu vida. Quando você estava morto em suas transgressões e pecados, nos quais você, ali está vocês, tá? Mas vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também você. Todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, com que te amou, estando você morto em suas transgressões, te deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, lá na frente, lá em 2022, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você percebeu a ação de Deus aqui? Ele não fala assim, que você era bonzinho, fez tudo certinho e Deus gostou tanto de você que falou assim, eu quero ele pertinho de mim. Ele é o melhor do time e eu vou escolher ele primeiro. Não. Ele olhou e falou assim, meu Deus, como ele está sujo, mas eu quero ele para mim. E ele te transformou. E ele trouxe você. A gente precisa tomar posse dessa ação de Deus na humanidade e entender que essa humanidade eu faço parte, você faz parte. Ok, entendi que eu preciso ser santo, irrepreensível, mas ele nos chamou para alguma coisa. Ninguém chama a gente para nada, né? Ninguém fala, Leônidas, vem comigo. Tá.
Você já tentou pegar um Uber? E daí você entra no Uber, senta, e daí fala assim, ó, é o seguinte, eu não quero ir para a rodoviária, beleza? Só isso. Já fez isso ou não? O que vai acontecer se você fizer isso? Você fala assim, ó, eu não quero ir para a rodoviária. Tá, e daí? Você quer ir para onde? Quando somos chamados somos chamados para alguma coisa, para algum lugar. E é isso que a gente precisa entender. E aqui eu queria fazer uma referência à predestinação. Eu não vou entrar nesse tema, tá? Que ele é um tema bem extenso, bem polêmico, tá? Mas eu não vou entrar a fundo nele. Mas eu quero apontar algumas coisas bem interessantes. Que predestinação, ele é igual ao cumprimento da vontade de Deus. Ponto. Ok? De uma maneira muito rasa e simples. Lembra lá a história de Jesus, quando ele ia nascer? Existia o decreto de César Augusto. E o decreto de César era algo, sim, importante. Pô, decretou, tem que acontecer. E César Augusto decretou que todo mundo precisava se recensear. E essa ação forçada, ó, todo mundo tem que fazer isso, ok? Levou José Maria para onde? Para onde? Belém. Fez com que eles se movimentassem, né? O decreto de César Augusto fez com que eles se movessem. Porém, há muito tempo atrás, antes mesmo de César Augusto nascer, há muito tempo atrás, Deus disse, por meio do profeta, que Jesus haveria de nascer em Belém. Percebe? Percebe a ação de Deus? Percebe a soberania de Deus? Quando a gente fala de predestinação, a gente está falando que Ele predestinou, Ele te separou para algo, para alguma coisa, e independente do que aconteça, a vontade dele vai acontecer na sua vida, independente do governo que vai assumir o poder aí, a vontade de Deus para a tua vida vai se cumprir, independente das circunstâncias, a vontade de Deus vai acontecer, nem que ele tenha que mover o coração do rei para onde ele quiser. É isso que nós precisamos entender. A soberania de Deus, mesmo numa situação adversa. A gente precisa entender que Deus vai preparar o caminho e as situações para que você viva aquilo que Ele tem preparado para você. Por mais que hoje você não entenda e não enxergue nada, Ele vai fazer acontecer, porque Ele te escolheu, Ele te separou. Aí você fala, beleza, então Deus me predestinou, me salvou, Ele me escolheu para salvação, Então, se Ele fez isso comigo, Ele faz isso com todas as pessoas, eu não preciso fazer mais nada. Porque se Ele escolheu a Adriana, Ele vai escolher a Noeli, vai escolher cada um de nós. Eu não preciso fazer nada, nem pregar. Não é verdade? Deus não é soberano? Ele não tem poder para isso? Já que Ele escolheu, eu não preciso fazer nada. Será? Será que é isso mesmo? Lá em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, coloca para mim aí, Sil. Romanos 1, 16 e 17. Cadê? Não apareceu lá. Deixa eu pegar na minha aqui. Romanos 1, 16 e 17, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, também o grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo
viverá pela fé. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Você sabe quem são os escolhidos? Você sabe? Eu não sei. Mas eu preciso ser um promotor do encontro dos escolhidos com o Evangelho. Porque quando um escolhido se defrontar com o Evangelho, a vida dele é restaurada. Aquilo se abre e ele entende, caramba, eu fui escolhido. Puxa, eu entendi que Deus reservou algo para mim. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós devemos ser promotores desse encontro. Aqueles que vão levar o Evangelho àquele que é escolhido. Que ainda não sabe que é escolhido. Mas quando ele estiver diante do Evangelho, a coisa muda. Então nós precisamos entender que existe um propósito. Primeiro, Deus te escolheu e te chamou, ó, vem e diante de mim seja santo, seja irrepreensível. Aquilo que você fazia, não faça mais, porque agora você está comigo. Eu te escolhi, você entendeu que eu te escolhi? Você está comigo, então mude de vida. As coisas erradas que você fazia, você não faz mais, não deve fazer mais. Custe o que custar, mude de vida. Ok, dei esses passos, mudei. Ótimo, agora vamos trabalhar? Você é promotor do Evangelho, você vai levar o Evangelho e promover essa união dos escolhidos de Deus com o Evangelho, porque é a partir desse encontro que a pessoa vai ser restaurada, ela vai ser transformada. Nós temos o ministério da reconciliação, né, como a palavra diz, e nós precisamos levar isso. Quando a gente entende isso, tudo na nossa vida passa a fazer sentido. Começa aí, faz uma busca na tua história. Imagina, hoje você está aqui. O que aconteceu na tua história que resultasse na tua presença aqui hoje? Ou se está assistindo pela internet, aí, você está... O que aconteceu? Tenta imaginar. Tantos altos e baixos na tua história, tanta coisa que você vivenciou, tanto sofrimento, e de repente você olha agora e você fala, meu, tudo passa a fazer sentido. Tudo passa a fazer sentido. Deus veio conduzindo, trabalhando as coisas, e hoje eu estou aqui. Essa é a diferença. Vocês lembram na semana passada que o Cristiano trouxe uma mensagem e ele falou de nós encontrarmos a uma coisa que Deus tem para nós? Qual é essa uma coisa que nós temos? Essa uma coisa são as ferramentas que você vai usar para cumprir o propósito de Deus. Essa uma coisa vai te levar a cumprir aquilo que Deus já separou para você. Porque a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus e você entendeu que você foi escolhido, que você está lutando aí para vencer a tua carne, vencer aquelas lutas que você enfrenta, você compreendeu e você está dando passos para isso, Deus te entrega, ótimo, aqui está uma maleta de ferramentas para você. E essa maleta é aquilo que você vai usar para cumprir o propósito de Deus. Percebe isso? Eu não vou, quer dizer, até posso, né? Mas eu não serei eu que vou levar o Evangelho para a pessoa que trabalha lá com o Du. Até pode acontecer, né? Deus faz umas coisas. Mas entre eu e o Du, o que Deus vai fazer? Vai tirar o Éder aqui do Tanguá para ir lá no... Como é o nome lá? Lá no Cristo Rei. Deus é inteligente, gente. Deus vai falar assim, não. Du, já que você está aqui, é tu mesmo. Du, é tu. Se vira, negão. As ferramentas você tem. Eu te escolhi para isso. Foi para esse tempo que eu te separei. Foi para esse momento que eu te separei. Nós entendemos na semana passada a nossa uma coisa. E agora a gente entende que a gente precisa colocar em prática.
E o texto fala que nós precisamos, em tudo, glorificar a Deus. Deus vai ser glorificado com todas as coisas, em todas as situações. E no texto que a gente leu, ele fala mais um detalhe bem interessante. Aqui dá uma vontade de entrar a fundo, assim, em várias coisas aqui, mas eu não posso porque a gente vai falar nos domingos seguintes aí. Né? A gente tem mais capítulos nessa série aqui. Mas eu queria só colocar a questão de que você foi escolhido como filho. Você é filho. Ultimamente eu tenho falado muito aquele texto do Salmo 68, acho que não me recordo agora, mas que fala que Deus faz o solitário viver em família. Deus faz o órfão viver em família. Ou seja, Deus, ele transforma a nossa realidade e nos coloca num meio, numa família muito maior. E ele te escolheu como filho. Percebe isso? Tem algum filho único aqui? Abel, filha única também. Cara, Deus falou assim, ó, eu quero você aqui, Felipe, e eu vou te colocar numa grande família. Não aquela grande família da TV, tá? Mas eu vou te colocar numa grande família. E nessa grande família é que eu vou trabalhar em você. E eu vou te adotar. E eu vou ser teu pai. Eu vou ser teu pai. Eu vou ser teu pai. João 1,12. Ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de ser filho de Deus. Sabe aquela história de que, não, todos nós somos filhos de Deus. Não é não? Não é não? Mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos abriram, entenderam que eu fui escolhido, entenderam que existe um propósito para a minha história, entenderam que existe algo a mais, que Deus está trabalhando dentro de mim e Ele quer usar a minha vida para fazer diferença na vida de outras pessoas, para que outras pessoas também compreendam essa eleição, para que outras pessoas também entendam que são amadas do Pai. Quando você entende isso, mas a todos quantos entendem isso, tem o direito de ser o filho de Deus. Se você compreendeu isso, saiba, você é filho de Deus. E existem muitos filhos aí fora que não sabem que são filhos. E é minha responsabilidade, é a tua responsabilidade levar o Evangelho e apresentar a Cristo, porque essas pessoas vão entender a paternidade de Deus e vão viver o novo de Deus. Isso é lindo demais. E Paulo, quando está escrevendo para os Efésios, ele trata essa questão da predestinação como bênção. A gente que complica, que faz debates em cima disso, e briga em cima disso, e polemiza toda essa questão da predestinação, mas Paulo simplesmente está dizendo, cara, isso é uma dádiva de Deus, isso é uma bênção de Deus para a tua vida. Você foi escolhido, ponto. Antes da fundação do mundo. Olha que legal. Deus separou para a gente. Eu queria partir para o encerramento. Vocês estão vendo essa arte aqui? Bonitinho, né? É da time de comunicação, olha que legal. Primeira vez que eu olhei a arte, eu olhei assim e falei assim, pô, uma cruz, neule. Neule, será que é alguma palavra grega? Né? Neule, o que é neule? Neule. Aí eu observando bem, eu consegui perceber o eu nele. Você consegue ver o eu nele? Você consegue ver o eu nele? Então eu queria que todo mundo falasse agora, tá? Consigo ver o eu nele, ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Todo mundo. Consegue mesmo?
Você se consegue ver nele? Consegue mesmo? Você consegue se ver? Desculpa, pessoal da comunicação. Ô, Éder, para de andar, Éder. Desculpa, pessoal que está assistindo ali. Você consegue se ver em Cristo? Você consegue se ver em Deus? Percebeu? Eu nele. E eu falei, cara, que legal isso. Nessa relação eu preciso me ver em Cristo. Só que quando eu estava meditando a respeito disso, eu fui além disso. Percebe que ali está Cristo. E a ideia é eu estar em Cristo. Mas algo que Deus ministrou no meu coração foi o sentido de que eu estando em Cristo, eu não posso ser visto. Compreende isso? Eu estando em Cristo, eu não posso ser visto, eu preciso ser transparente a ponto das pessoas olharem para mim e enxergarem Ele. Percebe isso? Isso só é possível se eu der passos em busca da santificação, de viver uma vida irrepreensível, de cumprir o propósito que Deus tem, de levar o evangelho às pessoas. À medida que eu caminho nessa direção, à medida que eu falo, Deus, eu não sou nada. A gente estava conversando no início ali com a equipe de louvor. Tipo, o que você tem para oferecer para Deus? Olha para a tua vida hoje. O que você tem para oferecer para Deus? Se você for muito sincero, você vai falar assim, Deus, eu não tenho nada para te oferecer, porque eu sou pecador. Eu erro. Eu falho com a minha esposa, eu falho com os meus filhos, eu falho com os meus pais, eu erro, eu falo coisas que magoam, que trazem feridas. Eu sou pecador, ou seja, você não tem nada para oferecer para Deus. Você não tem nada, a não ser a sua vida rendida a Ele, para que Ele possa, ótimo, você está entregando nada e desse nada eu vou fazer algo. Desse nada eu vou trazer à existência o que não existe e desse nada eu vou fazer muitas pessoas entenderem o meu propósito. Esse é o ministério. Isso é o que Deus está fazendo. Isso é o que Deus está fazendo na minha vida. É o que Deus está fazendo na tua vida. É o que Ele quer fazer na tua vida. Entender que nós fomos escolhidos para algo muito maior. E o eu nele significa isso. Eu me esconder para que Ele apareça. Eu me tornar transparente para que quando as pessoas olharem para mim, elas possam enxergar Cristo. Uma última ilustração que eu vi esse tempo atrás, falava do livro Louco Amor, de Francis Chan. Não sei quantos já leram ou conhecem o autor. E ele traz a ilustração do filme da minha vida. Imagina você chamar as pessoas e falar assim, ó, eu quero que vocês vão vir aqui assistir o filme da minha vida. Tá, esse é o título, tá? E nesse filme vai contar a história de Gênesis até a segunda vinda de Cristo. Imagina, ok? De Gênesis até a segunda vinda de Cristo. Esse é o filme da minha vida. A pergunta que eu te faço agora, aí as pessoas vêm, elas se sentam, são 2 horas de filme, ok? 2 horas de filme. As pessoas vêm, você faz aquela pipoquinha para as pessoas, tal, e de repente começa a passar esse filme. A minha pergunta para você, nesse filme de 2 horas, que vai lá do Gênesis até a segunda vinda de Cristo, quanto tempo desse filme é reservado para a tua história? E aí? Imagina, o filme é de 2 horas, ele está contando lá de Gênesis até a segunda vinda de Cristo, e como você faz parte, é o filme da tua vida, você aparece no filme. Quanto tempo desse filme é a tua cena? Talvez 0,00000. Sabe por quê? Porque não tem a ver com você. O filme não é teu. O filme é dele. É sobre ele, não é sobre você.
Percebe que na história você faz parte do processo. Você não está contando a história da Bia. Você está contando a história de Jesus. E que você fez parte em determinado momento. Sabe por que você fez parte? Porque Ele te escolheu para o elenco. Ele te escolheu para fazer parte desse filme. E nesse teu, talvez aí 80, 90 anos de vida, é bem pequenininho na história da criação. Mas esse pouquinho fez a diferença e por isso você está nele. O Salmo 16:11 diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. E eu quero encerrar com esse texto, para você entender que nós somos escolhidos para viver na presença de Deus. E na presença de Deus eu me alegro. Na presença de Deus eu sou transformado. Na presença de Deus eu passo por lutas. Na presença de Deus eu enfrento dificuldades. Na presença de Deus muita coisa acontece. Mas na presença de Deus há plenitude de alegria. Na presença de Deus, não importa o que aconteça, não importa se der tudo errado no trabalho, Rafa, não importa, na presença de Deus, a plenitude de alegria. E eu posso olhar para Deus e falar assim: Deus, obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor me escolheu e fez com que eu fizesse parte dessa história que o Senhor está escrevendo. Então, meu irmão, minha irmã, coloque-se diante do espelho todos os dias e diga isso para Deus. Diga que eu estou em Cristo. E por eu estar em Cristo, a minha vida vai ser nova todos os dias. Eu estou em Cristo. E por eu estar em Cristo, eu vou dar passos de mudança na minha história. Lembra? As pessoas vão olhar para a tua vida, Igor, e vão falar assim: cara, no passado, ele fazia coisas erradas. Hoje não mais. Adriele, hoje não mais. Hoje não mais. Porque eu fui restaurado. E Deus está restaurando a minha história que o pecado destruiu. Deus está tornando novo aquilo que o pecado rebentou, aquilo que o pecado estragou, aquilo que o mundo deturpou. Deus vai fazer novo, só que eu preciso dar passos para isso. Eu preciso primeiro entender a minha eleição. Eu preciso primeiro entender que Deus me amou, me escolheu. Eu vou dar meus passos. Se coloque de pé. E eu queria que você pudesse falar isso para Deus. Eu queria chamar a equipe de louvor à frente. Só porque a Nath ia lá para trás, né? E a equipe vai conduzir uma canção, a última que a gente cantou aqui do louvor. A gente vai cantar com a equipe, mas eu queria que você entendesse quem você é em Cristo. Eu queria que você entendesse que se você está aqui hoje, em algum momento da história, Deus pegou a caneta e escreveu o teu nome ali. E escreveu o teu nome naquele momento da história. Não é à toa que você está aqui. Você é escolhido de Deus. Ah, mas eu não entendo isso, eu não entendo esse... Não tem problema não entender. Você só precisa falar: Deus, se o Senhor me trouxe aqui,
é porque o Senhor está escrevendo a minha história. E é o sinal de que Deus está olhando aquele filme lá, o filme da minha vida, e Deus está falando assim, eu não posso deixar a Josinha fora desse filme. Não posso. Eu não posso deixar o Anselmo fora desse filme. Você não vai ser o protagonista. Você não vai ser o ator principal. Mas você vai ter um papel importante nesse filme. E no pedacinho dele, no pedacinho pequenininho da história da criação, Deus escolheu e falou: esse aqui é o pedacinho da Kátia. De ninguém mais, é dela. Ela vai viver. Ela vai desfrutar. Ela vai colher. Aquele pedacinho é da Adriana. Esse pedacinho aqui, ó. E se cada um desses atores viverem na minha presença, haverá plenitude de alegria, junto com uma pancada de luta, junto com um monte de dificuldade, junto com um monte de problema, haverá plenitude de alegria, porque não diz respeito à minha história, diz respeito à história de Jesus. É tudo por Ele, é para Ele. Todas as coisas são para Ele. E eu preciso aproveitar, entender. Se você entendeu que você é escolhido do Pai, eu queria que você adorasse com a gente. Eu queria que você cantasse. E no final a gente vai orar pela tua vida. Escolheu. Obrigado, Senhor, porque na tua presença há plenitude de alegria, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos alegrar em Ti e saber que a história que o Senhor está escrevendo ao longo dos tempos, eu tenho o meu papel, eu tenho a minha participação em tudo isso. Eu quero Te exaltar e eu quero Te agradecer, Deus, por isso. Eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer na minha vida, muitas coisas eu preciso mudar, muitas coisas eu preciso corrigir, ó Deus, mas hoje eu entendo, Deus, eu entendo a eleição, eu entendo a escolha que o Senhor fez pela minha vida. Eu não tenho nada para Te oferecer a não ser uma vida devota a Ti, uma vida rendida a Ti, uma vida que clama ao Senhor. Deus, vem sobre mim, transforma a minha história para que eu possa ser parte daquilo que o Senhor está escrevendo, Pai. Deus, faz isso no coração de cada um aqui, escreve isso no coração de cada um aqui, e que a partir de hoje nós possamos entender a eleição como um privilégio, uma bênção do Senhor, e que a partir de hoje, aquilo que eu fazia de mal, não faço mais, porque faz parte do processo que o Senhor está fazendo. Não haverá mais dor sozinha na minha vida, mas haverá plenitude de alegria, porque em meio às dores, em meio às lutas, eu vou poder olhar para o Senhor e sorrir e me alegrar, porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida e tem feito grandes coisas na história daqueles que estão perto de mim. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.